Mesmo que eu não tenha fé que move montes, nem o amor que tudo espera e tudo crê. Mesmo que eu não compreenda os teus planos, tudo que eu encontro leva a você. Mesmo que um dia eu fale que te amo e que por você me entrego até morrer, se no outro dia eu te negar 3 vezes, teu perdão me cura e me faz viver. Há correntes de amor que me prendem. Olá pessoal, é um prazer receber vocês no canal. Meu nome é Viviane e hoje nós iremos meditar em um salmo de peregrinação. Para iniciar, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe através de sua palavra, que é fonte de consolo e sabedoria para nós. Oremos. Senhor nosso Deus, abençoe esse devocional, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes. E gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Amém. Não terei pra onde ir. São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre em seu regaço. Duro é te seguir, mas impossível te deixar. Gente, o nosso texto base é Salmo 124, um salmo de Davi. Diz assim: Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o nosso texto para hoje. O que nós podemos aprender e pensar a partir dele? Bem, nós vamos pensar nas palavras inimigos e escapamos, ok? Vamos pensar primeiro no cenário espiritual. O verso 1 diz: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Não sei se vocês se lembram, e não faz muito tempo, Deus definitivamente não estava do nosso lado. Em Efésios 2, do 1 ao 4, está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Como assim? Como assim Deus era nosso inimigo? Vamos lá para Romanos 5:1, que diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando éramos filhos da desobediência, controlados por Satanás, nós estávamos em guerra contra Deus. E só depois de termos sido levados pelo Espírito Santo a crer, nós somos justificados pela fé, que é um dom de Deus, e declarados não mais culpados. Situação essa que nos trouxe paz, graças à obra de Jesus. Então, depois de tudo isso, Deus, que era quem nós mais odiávamos, mesmo que você não queira assumir esse ódio, assim como talvez eu também não queria na época, Deus deixou de ser o nosso inimigo, porque agora não havia mais o pecado sobre nós, mas a excelente e completa justiça do Senhor Jesus. Isso para aqueles que creem nas Escrituras sobre o que elas nos diz sobre a salvação. Então, é reconfortante, quão reconfortante é saber que o Deus Todo-Poderoso agora está do nosso lado, do lado do seu povo, e não contra. Você pode dizer, como Davi, que o Senhor está do seu lado? Ou a forma como você tem vivido te denuncia como um inimigo declarado de Deus? Irmão, eu não estou nem... Talvez você diga, né? Irmã, eu não estou nem louca de ser inimiga de Deus. Será?
Quando você se opõe, quando você resiste ou quando você blasfema, desrespeita, zomba, quebra a lei e os princípios de Deus, você está se comportando mais como aliado ou como um traidor. Pense sobre isso. No sentido espiritual, se nós formos pensar na palavra escapamos, podemos dizer que graças ao que Jesus fez, nós não estamos mais debaixo da ira do Senhor, pois, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Isso é o que podemos chamar de boa notícia. Não somos mais inimigos, não temos mais o nome sujo na praça, não há boletos a serem pagos, pelo menos não no que se refere ao Senhor. Nós estamos livres pela graça de Deus, graças à graça de Deus. Esse é o Evangelho. Mas, para aqueles que ainda insistem em brincar de cabo de guerra com Deus, eu quero te dizer que o Thanos, ele seria como um homem doente e anêmico perto da força do Senhor. Ele é muito mais resistente que o ferro, mais sábio que qualquer filósofo. Esse é o Deus da Bíblia. Para os seus inimigos, o cardápio será ondas de uma justa fúria, águas violentas, torrentes incontroláveis. Ao simples estalar de seus dedos, Deus poderia sim aniquilar todos os seus inimigos. Por outro lado, se nós estamos no time de Davi, se o Senhor está do nosso lado, o que temos é um amor que nem as correntezas mais fortes podem abalar, pois os nossos castelos não são mais feitos de areia, são feitos da graça. Há também uma suave brisa que nos refresca o rosto em uma tarde quente. Nós temos também a água que sacia a nossa sede. O rei Davi, no caso, ele se referia a inimigos físicos, né? Ele tinha realmente que lutar muitas guerras. Mas eu penso que, no nosso contexto, né, os crentes, como cristãos, nós não devemos ter inimigos, nem rivais ou coisas parecidas. O crente, como eu costumo brincar, o crente ele só pode ser intrigado com o pecado. É evidente que existem aqueles que se opõem à causa de Deus. Isso nos afeta, isso nos entristece, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Conforme diz lá em Efésios 6, o verso 12. Diante desse versículo, e tendo como foco, né, que o Salmo 124 ele é um salmo de peregrinação, nós precisamos lembrar que o nosso maior e único inimigo, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Jesus Cristo, ele é o remédio para cada uma das nossas doenças e ele é a arma para cada uma das nossas batalhas. Ele mesmo nos deu o Espírito Santo, lá diz isso em João 14:16. E este Espírito, ele nos capacita a vencer o inimigo. O diabo ele já foi derrotado. Isso é uma lição clara nas Escrituras. Mas hoje Deus ele quer nos lembrar que Satanás ele ainda nos rodeia. Portanto, que a misericórdia de Deus ela nos acorde da nossa leseira, das ocupações inúteis, das más conversações que corrompem sim os bons costumes, do embaraço do pecado e da falta de vigilância. Quando foi a última vez que você, nesses últimos 2 dias, quando foi que você lembrou-se de se proteger contra Satanás? Nenhuma vez? Agora eu lhe pergunto, será que ele se esqueceu de te atacar? É como aquela frase, né? Enquanto nós brincamos de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Nós corríamos antes grave perigo sendo inimigos de Deus. Depois de Cristo, nós fomos feitos amigos de Deus. E com isso nós ganhamos um inimigo, que está derrotado, sim, mas que não está parado. Então nós podemos dizer como salmista, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que todos os ouvintes repitam, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando o inimigo de nossas almas nos ataca, ele já nos teria engolido vivos. Quando se enfurece contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes dos seus enganos nos teriam afogado. Sim, as águas violentas de ira nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes desse leão. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada por Jesus Cristo e diariamente o Espírito nos dá tantos livramentos que todos os nossos dedos da mão não poderiam contar. E nós escapamos. O nosso socorro está, enquanto peregrinos nessa terra, no nome do Senhor, na sua palavra, em Cristo, no Espírito Santo e na providência daquele que fez os céus e a terra. Que você possa agradecer a Deus, porque agora Ele está do seu lado e não mais contra você.
que você possa lembrar que o Senhor, Ele está do seu lado, que Ele luta por você e que você não esqueça de contar com Ele quando for lutar contra os ataques de Satanás. Mas é impossível te deixar. Mesmo que eu não tenha fama entre os homens, nem receba o que essa vida oferecer, mesmo que eu perca tudo que conquisto, nada disso me separa de você.